Olá, meu nome é Guilherme Takassi, eu sou médico, trabalho nessa linha de medicina focada em construção de saúde há mais de 10 anos e esse podcast é exatamente o local em que nós vamos aprofundar nos conhecimentos e trazer conceitos práticos a partir de uma ciência que envolve cada um desses conhecimentos para você conseguir usar isso no seu dia a dia e se beneficiar. Então, na nossa conversa de hoje, eu quero exatamente conversar com vocês dentro do pilar da alimentação, em que nós vamos falar sobre itens ligados ao que é colesterol, como isso pode te beneficiar, quais os possíveis malefícios, como você consegue influenciar através da alimentação, exercício, qualidade do seu sono e até mesmo entender, né, o grupo das moléculas que fazem parte ali do grupo dos lipídios, no qual o colesterol é um dos itens. Então, já nesse início aqui do nosso papo, eu quero quebrar alguns paradigmas com vocês, exatamente ligado a essa confusão que existe entre o conceito de gordura e colesterol. Então, na realidade, o que nós temos que começar a entender é que existe um grupo, né, que domina todas essas moléculas, que são os lipídios. E a característica, né, que todas essas moléculas elas apresentam em comum, que por isso elas são chamadas de lipídios, é que elas têm uma relação muito marcante com a água. Ou seja, são moléculas que não diluem na água. Se você pegar, por exemplo, uma gota de um óleo e jogar na água, ela não dilui. Por quê? Porque o óleo faz parte do grupo dos lipídios. Tanto o colesterol como as gorduras fazem parte desse grupo e eles têm essa característica, né? Mais adiante na nossa conversa hoje, você vai até entender como o colesterol, né, circula no seu sangue, sendo que o sangue, boa parte dele é água e naturalmente o colesterol não dilui na água. Então, agora que você entendeu esse conceito, essa característica, né, de todas essas moléculas, que por isso elas recebem o nome de lipídios, nós vamos começar essa definição mostrando para você exatamente o que é, né, o grupo das gorduras. Então, antes de mais nada, dentro dos lipídios existe uma subdivisão que nós chamamos de ácidos graxos. E, basicamente, esses ácidos graxos, eles têm na composição carbono e hidrogênio. E o que seria um ácido graxo saturado? Seria aquela molécula em que todos os carbonos têm uma conexão única, uma ligação simples entre eles. Por isso, né, é considerado uma molécula saturada, um ácido graxo saturado. E na prática, nós chamamos esses ácidos graxos saturados de gordura saturada. Exemplos do seu dia a dia, como a manteiga, o óleo de coco, a gordura de origem animal, né, representam essas moléculas que são consideradas as gorduras saturadas. Elas têm uma característica bem marcante, em que nós vamos diferenciar daqui a pouco sobre os parentes das gorduras saturadas, que nesse caso, a gordura saturada, a manteiga, o óleo de coco, a gordura de origem animal como um todo, entram numa cadeia metabólica no seu corpo, né, de maneira geral, para se produzir energia. E energia no seu corpo é o que nós chamamos de ATP, adenosina trifosfato, é a moeda energética do seu corpo. No entanto, né, dentro desse grupo dos ácidos graxos, também existem aquelas moléculas em que apresentam não só ligações simples, mas também uma ligação dupla. E essa ligação dupla, né, que conecta um carbono ao outro, ela pode estar numa posição específica. Se ela está numa posição específica que nós chamamos de posição 3, é o que nós chamamos, né, de um ácido graxo monoinsaturado na posição 3, ou seja, o ômega 3, né, presente ali no óleo de peixe, por exemplo, como um DHA e um EPA, são moléculas que fazem parte ali do ômega 3. Se essa posição está no ômega 6, na posição 6, desculpa, é conhecida também como ômega 6. Se está na posição 9, é conhecida como ômega 9. Exemplos, né, do ômega 6 normalmente estão presentes ali em castanhas como um todo, elas têm uma característica mais de origem vegetal.
enquanto o ômega 3 é mais de origem animal, né, no geral. É óbvio que existe ômega 3 também de origem vegetal, mas o DHA e o EPA, né, no geral, eles fazem parte ali de origem animal. Já quando está na posição 9, o ômega 9 aqui, essa molécula insaturada, monoinsaturada, que tem a ligação na posição 9, representa o ômega 9, e o grande exemplo para nós, que tem um benefício ali muito marcante, é exatamente o azeite, né? O azeite de oliva é o maior exemplo. E daí, né, dentro desse grupo também, nós entendemos que nos lipídios existe uma característica, né, de um outro parente desses ácidos graxos, que é o que nós chamamos dos esteróis. Uma característica da molécula, né, que ela não dilui em água, é um parente dos ácidos graxos, da gordura, do ômega e tudo mais, mas, repito, não é gordura. Que é quem que faz parte desse grupo dos esteróis? O colesterol. Então, isso é muito importante, você ganhar essa clareza já nesse momento para não gerar essa confusão. Por quê? Lembra que eu falei que normalmente esse grupo aqui que faz parte, né, das gorduras saturadas, as gorduras saturadas em si, elas funcionam muito como matéria-prima para você produzir ATP, que é a energia do seu corpo. Já os esteróis, que é um outro grupo, eles funcionam como algo muito associado à matéria-prima estrutural. Então, nos esteróis, nós dividimos em dois grupos. Um grupo dos esteróis funciona exatamente como matéria-prima, por exemplo, para você produzir as células do seu corpo. Todas as células do seu corpo apresentam colesterol, que é um esterol, que é um lipídio na parede da célula. E, além disso, né, o colesterol, ele funciona como matéria-prima para você produzir importantes hormônios no seu corpo, como cortisol, estradiol, estriol, estrona, progesterona, testosterona, que são hormônios ali que fazem parte da vida das pessoas. Então, o colesterol, ele trabalha nessa via também. E claro, né, já chama a sua atenção que todas as células do seu corpo têm capacidade de produzir o colesterol. E claro, né, se você pega ali seu exame de sangue e você olha lá, nossa, a dosagem, né, de colesterol total no meu corpo está em tanto, está em 190, por exemplo, 80% mais ou menos desse colesterol, ele foi produzido no seu fígado. Então aqui você já começa a entender que muitas vezes você acha que o colesterol é uma molécula ruim e na realidade é uma molécula que é essencial para você sobreviver, inclusive. E durante a nossa conversa aqui você vai entender esses detalhes e não só isso. Eu quero trazer para você também quando que o colesterol é um excesso, quando o colesterol pode ser um problema, e nós vamos, né, juntos chegar a essa conclusão a partir exatamente de estudos que já foram feitos e segmentos bem específicos. Colesterol é uma molécula tão importante para o corpo que nós sabemos, como eu disse, ele faz parte da matéria-prima para você produzir hormônios, inclusive hormônios do estresse, que quando, né, nós trabalhamos com pacientes críticos, aqueles que estão internados em UTI com doenças graves, ou seja, uma demanda de estresse muito marcante. É óbvio, o estresse pode sim ser o estresse mental, mas o estresse físico também é um estresse muito marcante. Você pega uma pessoa que está internada na terapia intensiva, ela tem uma demanda para lidar com o estresse muito grande. E o que acontece com essa pessoa? Normalmente, se você vai seguir e observar como está a dosagem de colesterol dessas pessoas que estão internadas, tal, elas apresentam, por incrível que pareça, uma quantidade baixa de colesterol. Por quê? Porque está gastando muito, né, por conta da produção de cortisol, principalmente. Então é comum isso acontecer quando o paciente vai se alongando e está grave, internado há muito tempo, né? Ele tem uma demanda muito alta, gasta muito o cortisol, que usa como matéria-prima o colesterol. E é claro, né, eu quero trazer já aqui para você, como eu disse, o colesterol é uma molécula que não dilui em água e você deve estar se perguntando nesse momento assim, nossa, mas o sangue, né, boa parte do sangue do corpo como um todo é água.
Se o colesterol é um lipídio, os lipídios eles têm a característica comum entre eles que não diluem em água, como que o colesterol, né, ele espalha pelo corpo quando é produzido lá no fígado? Porque senão não tem como, né, se ele não mistura na água. Aqui você vai entender um conceito importante em que nós vamos aprofundar cada vez mais, e é muito interessante isso, porque ao final você vai mudar totalmente a sua percepção em relação às doenças cardiovasculares como um todo. Então, olha só, uma característica que o corpo tem, né, para transporte dessa molécula que é o colesterol, é que ele se conecta ao que nós chamamos de lipoproteína. Então, ela conecta o colesterol a uma molécula que chama lipoproteína. O que essa lipoproteína tem de característica? Ela tem na parte interna dela, da lipoproteína, ela é solúvel em gordura, né, solúvel em lipídio, então o colesterol se encaixa muito bem ali nessa parte interna. E a parte externa da lipoproteína, ela tem uma característica que dilui, né, em água. Então, o colesterol, quando ele vai ser transportado na corrente sanguínea, que mais uma vez é rica em água, em H2O, ele tem que se conectar ao que nós chamamos de lipoproteína. Nesse momento, você vai entender que existe o seguinte aqui, uma característica bem marcante. Não existe colesterol na corrente sanguínea que não está conectado a uma lipoproteína. E a lipoproteína que tem essa característica para conseguir transportar o colesterol na sua corrente sanguínea é o que nós chamamos, né, de maneira inicialmente geral, depois eu vou falar de maneira específica sobre alguns subtipos de lipoproteína, alguns marcadores específicos, porque isso é muito importante do ponto de vista de, essa pessoa tem um risco cardiovascular aumentado, essa pessoa não tem um risco cardiovascular aumentado. Elas são conhecidas como os famosos VLDL, LDL e HDL. Então, nesse momento, você começa a entender aqui que, na verdade, o que você chama de, nossa, colesterol LDL, colesterol HDL, colesterol VLDL, na realidade, não é assim que funciona. O colesterol é a mesma molécula. O que muda é a lipoproteína que envolve esse colesterol. E aqui eu quero trazer o conceito para vocês, que é assim, vamos entender cada item, como funciona esse processo metabólico. A lipoproteína VLDL é Very Low Density Lipoprotein. O que significa isso? É uma densidade muito baixa. O LDL é o Low Density Lipoprotein. O HDL, High Density Lipoprotein, que é a densidade mais alta, o HDL. Frequentemente, você já deve ter escutado em alguns momentos, nossa, colesterol bom, colesterol ruim e tal. O que as pessoas chamam de colesterol bom e colesterol ruim? Depois nós vamos aprofundar e você vai ter uma percepção do porquê que as pessoas chamam dessa forma. É assim, o LDL seria o colesterol ruim, o HDL, o colesterol bom. Então, olha aqui que marcante que é esse raciocínio. Vamos pegar aqui, o colesterol, ele funciona como matéria-prima para você produzir uma célula, colocar na parede celular ali da célula. Ele funciona como matéria-prima para a célula lá do ovário ou do testículo produzir um hormônio como a testosterona, a progesterona. Só que ele vai ter que sair lá do fígado, que é o principal local em que nós produzimos colesterol, e chegar até a célula, e chegar até lá o testículo, e chegar até o ovário para se transformar em hormônio, ou para se transformar em outra célula na parede ali da membrana da célula. Como que acontece esse transporte? Através da lipoproteína. A primeira lipoproteína que eu quero trazer o conceito para vocês, né, é o VLDL. O que acontece aqui? Isso é importante você entender. O Very Low Density Lipoprotein, na realidade, a densidade é muito baixa, por quê? Porque ele carrega colesterol, mas ele também carrega triglicérides. Mais adiante, nós vamos falar a fundo também sobre o que é o triglicérides, mas só para você entender, o que é o triglicérides? É uma molécula que faz parte do grupo dos lipídios, mas que é produzida no fígado a partir de um excesso de glicose diante de uma insulina alta.
Guarda isso porque mais à frente eu vou explicar a história da insulina alta, da glicose e tal. Por quê? Porque o fígado quer criar uma matéria-prima energética. Então, nesse momento, você já entende que assim, ó, o triglicérides, ele é matéria-prima energética para o meu corpo. Então ele serve para fazer energia. Só que é uma matéria-prima energética feita basicamente com o estímulo inicial da glicose. Glicose vem de carboidrato, que vem da alimentação. Tá, entendi isso. Então o VLDL, ele tem colesterol lá dentro e também tem triglicérides. Quando ele sai circulando pela corrente sanguínea, o VLDL, ele começa a distribuir para as células do corpo triglicérides, para o triglicérides funcionar como matéria-prima para o corpo produzir quem? ATP. Então a célula vai pegar o triglicérides e vai produzir ATP, que é energia. Então, nesse momento, né, o VLDL sai circulando tal e distribui o triglicérides para exatamente o corpo começar a produzir ali energia a partir desse triglicérides. Só que o que sobra, né, nessa lipoproteína que acabou de distribuir o triglicérides? Sobra colesterol. Esse colesterol agora, que está conectado a uma lipoproteína, nós chamamos a lipoproteína de uma densidade agora que é um pouco maior, não é very low, é low density lipoprotein. Então agora nós temos o LDL, transportando o colesterol pelo corpo. E esse LDL vai levar o colesterol até as células, para a célula se dividir, vai levar o colesterol ali até as células, para a célula usar como matéria-prima para produzir um hormônio. Né? Então leva até o ovário, leva até o testículo, e assim acontece todo esse processo sendo transportado pelo LDL. Nesse momento, o colesterol chegou até as células, o corpo começou a usar esse colesterol, mas essas células, elas não necessariamente elas vão usar 100% desse colesterol. Na verdade, não vão usar todo esse colesterol e vai sobrar um pouco desse colesterol ali nas células. O que o corpo faz nesse momento? Né? Ele pega porque o colesterol, lembra, não pode ser transportado na corrente sanguínea. Ele pega uma lipoproteína e conecta a esse colesterol que estava nas células para levar o colesterol novamente para o fígado. Quem é essa lipoproteína? Né, que está trazendo menos colesterol, porque boa parte foi usada já. Boa parte desse colesterol foi usado já para produzir ali hormônios, por exemplo. Nesse caso, essa lipoproteína é uma High Density Lipoprotein, que é quem? O HDL. Então, nesse momento, o HDL ele começa a transitar o colesterol lá das células exatamente de volta, trazendo pela corrente sanguínea de volta para o fígado. E no fígado, o colesterol vai seguir dois caminhos. Ou ele vai ser eliminado no intestino, né, por isso que é tão importante ter um fígado que funciona muito bem e que consegue produzir bilirrubina, que está na bile, que vai ser usado para digerir gordura, emulsificar gordura. Então, a base da bilirrubina, da bile, é o quê? Colesterol, porque daí o colesterol chega, como ele é um parente da gordura que está passando lá pelo intestino, ele emulsifica, começa a quebrar essa gordura, porque dilui na gordura. Então, agora você entende. E uma parte desse colesterol que o HDL está trazendo para o fígado vai entrar num ciclo para ser reciclado e voltar novamente ali para toda aquela via do VLDL, do LDL e tudo mais, em que nós acabamos de discutir. Certo? Então agora, o que eu quero que você entenda assim, ó. Existe uma característica mais profunda, né, em relação ao colesterol, porque muitas vezes as pessoas falam assim, tá, eu entendi isso, agora fez sentido na minha cabeça, que provavelmente você não tinha entendido, né, que é a questão assim, nossa, por que o LDL é o colesterol ruim que as pessoas falam, e por que o HDL é o colesterol bom? Agora você entendeu. Porque se o LDL está baixo e o HDL está alto, se o LDL chega na célula, essa célula vai produzir aqui, né, um hormônio, por exemplo, e sobra colesterol para voltar através do HDL. Se eu tenho um LDL baixo, um HDL alto, significa que essa célula tem uma efetividade muito boa de produção, recebe pouco, produz muito e ainda sobra para voltar para o fígado. Então o sistema está muito efetivo.
É por isso que eu chamo, então, o colesterol nesse caso, o colesterol LDL de um colesterol ruim e o HDL de colesterol bom. Mas na realidade, você entendeu que tudo é colesterol. É a lipoproteína que muda. E por que que a lipoproteína muda? Porque o HDL está trazendo menos colesterol, já que, né, boa parte do colesterol que o LDL levou até a célula foi consumido para se produzir ali outras coisas no corpo. Mas nesse momento, eu quero trazer aqui para você um conceito que está associado ao seguinte, guarda isso, ó, porque presta atenção porque é muito importante isso. Se você pega o exame de sangue e você vai olhar ali o valor do exame de sangue, então tem lá colesterol total, VLDL, LDL, HDL. Então você vai olhar e vai ter um panorama, uma visão geral sobre tudo que está acontecendo ali no corpo. No entanto, né, o que, que acontece para a gente? Existe uma confusão muito grande porque o colesterol normalmente LDL, que tem lá na descrição do seu exame de sangue, é um cálculo. Ele foi calculado, ele não foi dosado de fato. E aí começa a gerar aquela confusão, porque as pessoas falam assim: nossa, mas quando eu tenho um LDL mais alto, eu aumento a chance de doença cardiovascular, porque o LDL é o que vai parar o colesterol lá no vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo vai ter um problema, né? Vai começar a formar a doença, né, aterosclerótica e, consequentemente, uma placa de ateroma, que é a placa que vai entupir o vaso sanguíneo. Então, lembra que eu falei que o colesterol, né, eu citei 2 itens que o colesterol, né, vai se conectar. Ele vai entrar ali para a produção das células, então papel bem estrutural, faz parte da membrana, da parede das células. E um outro fator também, que eu falei do colesterol, ele vai funcionar como matéria-prima para o corpo produzir hormônios. Então você guardou esses dois conceitos. Existe um terceiro item que eu vou trazer para vocês, em que você vai entender mais profundamente, que é o quê? A placa que está se formando no vaso sanguíneo, ela tem na constituição colesterol? Tem. Significa que o colesterol é ruim por causar a placa? Não. Guarda isso. Tem algumas condições específicas, né? E você vai entender essas condições específicas. Porque a confusão já começa lá no exame. Quando a pessoa olha o LDL e fala: opa, o LDL está alto, o colesterol ruim, vai formar placa no vaso sanguíneo. Já começa aí a confusão, porque aquele valor normalmente é um valor calculado, não é um valor dosado de fato. E eu vou explicar como que nós vamos entender isso melhor. Porque só aquele valor alto é suficiente para, de fato, eu falar, nossa, esse colesterol é um colesterol que está causando lesão? Não, pessoal, não é suficiente. E você vai entender, né, esse item, porque a terceira via, como eu falei para vocês, relacionada ao colesterol, né, a primeira forma célula, a segunda forma hormônio, a terceira via é a que pode se aproximar da parte interna do vaso sanguíneo e ser fagocitada, engolida por uma célula do seu sistema imune, que é o macrófago. Nesse momento, você gera um estado inflamatório local, e isso sim, né, começa a lesar o vaso sanguíneo e sedimentar. Então, mais adiante você vai entender comigo a fundo que existe uma inflamação que aumenta a chance desse macrófago fagocitar essa molécula de colesterol. E a fagocitose, quando o macrófago pega essa molécula de colesterol, aumenta a inflamação. Começa a acontecer um looping, né, negativo, em que cada vez isso vai ganhando mais força. Então esse é um ponto. Por isso que mais adiante você vai entender comigo como contornar isso e como resolver isso, né, para tentar evitar ali um possível uso de um medicamento para reduzir o colesterol, né? Por isso que é tão importante entender a causa do processo. Então, o primeiro fator que nós temos que começar a resolver é aquela dosagem no sangue. Se eu sei que essa dosagem no sangue, muitas vezes, ela está falseada porque ela foi feita a partir de um cálculo, que é a fórmula de Friedewald, né? Então, eu tenho que entender isso um pouco mais a fundo. Como que eu entendo isso mais a fundo? Eu posso pegar
aquela lipoproteína de baixa densidade, porque, ó, isso também é importante, não é só o LDL, o colesterol ligado ao LDL, que é capaz de parar no vaso sanguíneo e aumentar a chance de formação daquela placa. Existem outros tipos, né, de lipoproteínas que podem se depositar lá no vaso sanguíneo. Por exemplo, o próprio VLDL. Por exemplo, um que muitas vezes não é dosado, que é o IDL. Então, nesse contexto todo, se eu olho simplesmente para LDL, VLDL e tal, provavelmente eu vou tomar uma conduta que não é a melhor, não é a mais específica. Como que eu consigo especificar a fundo isso? Eu pego e busco exatamente o quê? Se essa lipoproteína que envolve o colesterol, lembra que eu tenho o colesterol, aqui tem a lipoproteína que envolve. A parte interna da lipoproteína é hidrofóbica, ela dilui, ela se mistura com o colesterol. A parte externa da lipoproteína é hidrofílica, ela gosta de água, por isso que ela transporta o colesterol no sangue, que o sangue é água. Só que se eu pego essa lipoproteína, as lipoproteínas de baixa densidade, guarda isso, ó, muita atenção aqui. As lipoproteínas de baixa densidade, todas as lipoproteínas de baixa densidade, tem um marcador aqui na membrana, na parede dessa lipoproteína, que é muito importante, que nós chamamos de apolipoproteína do tipo B. Existem alguns subtipos, então B48, B100 e tal. O que eu quero que você guarde é a B100. A B48 está conectada com quilomicron, que é um transporte de lipídios, não vem ao caso nesse momento. A B100 é a que está na corrente sanguínea. Então, a apolipoproteína do tipo B é a que está na parede ali de todas as lipoproteínas de baixa densidade, né, que são capazes de exatamente lesar o vaso sanguíneo. Então, é essa apolipoproteína do tipo B que nós vamos ter que exatamente perseguir. E aqui, né, você vai começar a entender que é algo assim, ó, esse olhar, ele é muito mais específico e efetivo, consequentemente, para nós tomarmos uma conduta em relação a essa molécula que é o colesterol, que você já viu que não é uma molécula ruim, pelo contrário, é uma molécula boa, é uma molécula que funciona como matéria-prima para várias coisas importantes no seu corpo. Esse olhar para a apolipoproteína do tipo B é muito mais específico e efetivo. E aí, junto disso, eu tenho que entender assim, tá, se as lipoproteínas que envolvem o colesterol têm as de baixa, tem aquela que a apolipoproteína do tipo B que está, né, conectado às de baixa densidade, a de alta densidade também deve ter uma apolipoproteína que está lá na membrana. E é isso, exatamente. Existe uma apolipoproteína de membrana do HDL, né, High Density Lipoprotein, que está lá na membrana, conectado. Quem que é essa apolipoproteína? É a apolipoproteína A1. Então, a apolipoproteína A1, ela está conectada na parede das lipoproteínas de alta densidade. Então, nesse momento, eu quebro todo aquele paradigma de uma dosagem que foi simplesmente calculada no exame, de um possível erro aqui em que eu estou deixando de olhar, né, mais a fundo uma lipoproteína que transporta o colesterol de uma densidade mais leve, que é uma coisa que é ruim. Então pode até falsear por um lado em que você deixa de tomar conduta também. Agora, se eu olho aquilo que é mais específico, que tem todas a parede ali, que está transportando da lipoproteína, aí sim, né, eu não deixo passar nada. Então, um exame, principalmente quando nós temos aqui uma dúvida, né, e nós precisamos aprofundar o conceito sobre a pesquisa do colesterol, é importante nós dosarmos a apolipoproteína do tipo B, principalmente. E aí, né, se possível, a apolipoproteína do tipo A1, porque ela é muito característica da conexão com as lipoproteínas de alta densidade, como o HDL. Quando nós vamos ver aqui, eu quero trazer já para vocês um conceito
né, que é relacionado a exatamente, nossa, mas quanto de valor que eu tenho que ter ali no exame de sangue quando eu falo sobre uma lipoproteína de uma apolipoproteína B, né, por exemplo, em que eu dosei no exame de sangue. Existe lá algo que não vem ao caso, mas que eu quero deixar claro para vocês, mas num próximo episódio nós podemos conversar sobre avaliação de exame laboratorial, mas a média, para você ter ideia, é um espectro muito amplo, os valores da apolipoproteína. Algo que nós temos de objetivo é deixar ela mais ou menos entre 50 e 80, a apolipoproteína B. Mais ou menos em torno desse valor, entre 50 e 80, é um valor considerado interessante, né, um valor bom, em que nós temos uma menor chance exatamente de predominância de um excesso, né, dessas lipoproteínas de baixa densidade, que são as que podem parar lá no vaso sanguíneo. Só que se eu quero ir mais a fundo ainda, eu posso fazer uma relação, né, essa relação entre a apolipoproteína das lipoproteínas menos densas, com densidade menor que a apolipoproteína B, em relação à apolipoproteína do tipo A. Essa relação, quando ela é menor do que 0,6, 0,7 mais ou menos, mostra para mim que existe predominância, né, da apolipoproteína do HDL. Então, é uma menor chance de sedimentação ali de uma fagocitose pelo macrófago lá no vaso sanguíneo, que vai lesar a parte interna do vaso sanguíneo e aumentar a chance de formação ali de uma placa. E é claro, você já deve estar se perguntando nesse momento, tá, eu entendi tudo isso. Se eu tenho uma apolipoproteína do tipo B, então, porque fiquei confuso em relação à dosagem do colesterol, é óbvio, pessoal, vou chamar a atenção aqui de vocês também. Às vezes você dosa o colesterol total, VLDL, HDL e tal, já é suficiente para você ter uma conduta. Não é todo mundo que tem que pesquisar a polipoproteína do tipo B, a polipoproteína do tipo A1 e tal. Se existe dúvida, aí sim vale a pena você aprofundar, né? Quando nós encontramos esse padrão, entendemos esse fator aqui, nossa, a pessoa gerou confusão ali na dosagem do colesterol. E nessa confusão ali na dosagem do colesterol, eu aprofundei a pesquisa e verifiquei de fato que a pessoa tem uma apolipoproteína do tipo B, né, mais alta. Tem uma relação da apolipoproteína do tipo B sobre a apolipoproteína 1 maior do que 0,7, aí eu tenho que entender assim, eu já uso um medicamento? Não necessariamente. Nesse momento, eu tenho que avaliar como estão os conceitos por trás, né, dessa pessoa. E aqui eu quero trazer para vocês exatamente, né, como essa pessoa trabalha hábitos de vida para influenciar diretamente nessa história da redução da apolipoproteína do tipo B, certo? Que são hábitos de vida. Então, o primeiro conceito para a gente é o seguinte, olha só. O que você precisa entender? Né? Imagina que, lembra que eu falei que o VLDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, transporta triglicérides, junto com o colesterol. Então, uma coisa que nós temos que entender é que assim, ó, se eu reduzir o triglicérides do meu corpo, então, eu vou tomar uma conduta aqui para reduzir a quantidade de triglicérides que eu tenho no meu corpo. Eu vou reduzir, consequentemente, o VLDL real do meu corpo. E, por consequência, se a apolipoproteína B é o que está ali na parede do VLDL, se eu reduzir o triglicérides, reduzir o VLDL, eu vou reduzir a apolipoproteína do tipo B. Então, a primeira conduta para a gente aqui é o quê? Ter um triglicérides baixo. Isso tem que estar muito, muito claro assim para vocês. Então, o primeiro passo para a gente não é usar medicamento.
O primeiro passo para a gente é seguir essas condutas. A primeira conduta é reduzir o triglicérides. De onde vem o triglicérides? Então vamos lá. O triglicérides nada mais é do que quando a pessoa consome um alimento que oferece grande quantidade de glicose, então principalmente alimentos que vêm do açúcar refinado, que vem da farinha branca, que vem da farinha de trigo, de alimentos industrializados que oferecem grande quantidade de glicose, que são os carboidratos refinados. Essa grande quantidade de glicose o corpo não consegue metabolizar. O pâncreas vai produzir insulina, um monte de insulina para metabolizar, assim mesmo não vai conseguir. Nesse ambiente em que sobra glicose e tem uma alta quantidade de insulina, essa quantidade de glicose vai para o fígado, que sobrou, né, que está em excesso, e o fígado converte para uma reserva energética, que é o triglicérides. Então, diante disso, eu tenho que entender duas coisas. Né, reduzir o triglicérides é importante para eu conseguir reduzir as lipoproteínas de baixa densidade e, por consequência, a apolipoproteína B. 2, o triglicérides ele é formado num ambiente em que tem alta exposição e produção de insulina. Lembrando, óbvio, que a insulina em excesso no corpo gera um padrão inflamatório. E esse padrão inflamatório, né, diante de um excesso de lipoproteínas de baixa densidade com o colesterol, é onde o seu sistema imune vai pegar e fagocitar o colesterol lá no vaso sanguíneo e vai lesar o vaso sanguíneo. E essa lesão vai gerar mais inflamação, e aqui acontece aquele looping que eu falei, que é um looping negativo que desencadeia um processo de formação ali, né, das lesões dos vasos sanguíneos. Então, nesse momento, é importante você entender esse conceito, porque é muito comum nós observarmos no exame de sangue uma pessoa que tem um triglicérides alto. O que seria um triglicérides alto? Assim, ó, acima de 100 já é um triglicérides alto. É importante, na prática, nós conseguirmos deixar o triglicérides abaixo de 100. Esse triglicérides acima de 100 tem uma exposição maior à insulina. Essa exposição maior à insulina já gera estado inflamatório. E quando acontece lá no vaso sanguíneo a fagocitose, em que a célula do sistema imune vai lesar o vaso sanguíneo para fagocitar ali a lipoproteína de baixa densidade somada ao colesterol, isso vai aumentar ainda mais a inflamação do corpo. E no exame de sangue você pode, né, observar, por exemplo, o aumento de um marcador que chama PCR, proteína C reativa, né, ultra sensível. Essa proteína C reativa ela vai ficar maior do que 0,1. A partir do momento que ela está maior do que 0,1, provavelmente todo esse processo está acontecendo no seu corpo. Óbvio que existem outras vias de inflamação, mas sem dúvida, uma proteína C reativa que está maior do que 0,1 mostra para a gente que esse processo está acontecendo. E aí é muito claro para todos nós. Então, diante dessa linha de raciocínio, eu quero que você tenha clareza que assim, ó, a sua alimentação tem muita importância, principalmente, né, sobre o consumo desses alimentos. Né, um alto consumo de alimentos refinados, um alto consumo de açúcar, de farinha refinada, é algo que vai aumentar o triglicérides, vai aumentar a lipoproteína de baixa densidade, porque ela transporta o triglicérides, e por consequência a apolipoproteína B vai ficar mais alta, vai ficar acima de 80, a relação ApoB a ApoA vai ficar maior do que 0,7, e isso é algo muito ruim do ponto de vista de longevidade, né, principalmente com o aumento das chances das doenças cardiovasculares. Agora que você entendeu isso, né, eu quero que você entenda também um conceito que é assim, ó, quais outras condutas eu posso tomar em relação a isso? Porque no final, sobre alimentação e triglicérides, e o impacto na apolipoproteína, está conectado com os carboidratos refinados. Já entendi isso. Como, através da atividade física, eu, por exemplo, consigo melhorar esse item? Por duas vias. Um conceito que quando você... Depois eu vou até mais adiante falar de um estudo específico, né? Mas quando você faz exercício, e também vou falar aqui com você os tipos de exercício, quando você movimenta o seu corpo, você faz exercício, você fica mais sensível à insulina. Então você precisa de menos insulina para metabolizar a glicose.
Se você fica menos resistente à insulina, porque se aumentou a sensibilidade pela atividade física, a insulina mais baixa, né, ela não está conectada com um alto estímulo àquela via de produção ali do triglicérides. Então, isso já é um impacto. O outro fator é que, assim, ó, quando, né, você aumenta aqui a massa magra, né, principalmente o músculo, porque você está fazendo exercício, o músculo ele tem capacidade de receber e colocar para dentro essa glicose. Então, ganhar músculo, né, fazer exercício para ganhar músculo é muito importante também, porque você vai ter mais reserva para colocar glicose e lá você vai formar um polímero de glicose que nós chamamos, que nada mais é do que um monte de glicose junto, forma uma molécula grandona que nós chamamos de glicogênio. Então, você forma o glicogênio lá no seu corpo e diminui aquele aporte de glicose que você ia mandar todo para o fígado, e o fígado, num ambiente com alta taxa de glicose somado a uma insulina alta, ia converter para triglicérides, e esses triglicérides ia se conectar ali a toda aquela história que nós falamos das lipoproteínas de baixa densidade, que tem ali, né, como marcador principal a apolipoproteína do tipo B100. Então, esse é o principal fator. Seguindo aqui, né, a nossa linha de raciocínio, muitas vezes as pessoas me perguntam também sobre, nossa, e se a pessoa aumenta o consumo de gordura saturada, o colesterol aumenta? Vou dar um exemplo, se a pessoa come mais gordura saturada, está comendo muito gordura de origem animal, uma quantidade absurda de manteiga, isso pode aumentar o colesterol? É muito comum esse questionamento. E daí, olha só, pessoal, inicialmente, como eu disse, por isso que no início da nossa conversa aqui eu quis falar com vocês sobre os ácidos graxos saturados. E o que eu falei, né, já logo no início sobre os ácidos graxos saturados é que eles têm uma característica para funcionar no corpo como uma matéria-prima para você produzir energia. Deixei isso bem claro. Então, no geral, se você consome de forma moderada gordura saturada, isso não tem problema algum. Na verdade, faz até bem para a sua saúde. Você vai pegar e mandar tudo isso para uma cadeia metabólica para produzir energia e tá ótimo. No entanto, se você exagerar nesse consumo, né, começa a ficar uma coisa excessiva, consumindo uma quantidade excessiva de ácido graxo saturado, de gordura saturada como um todo, nada em excesso é bom, né, pessoal? Então, eu acho que isso tem que estar muito claro para a gente. Nada em excesso é bom. Se você começou a consumir em excesso isso, você vai sobrecarregar o seu fígado, ele vai entender que tem uma alta quantidade de gordura saturada, né, lá no fígado. Por quê? Quando você come a gordura saturada, você passa pelo tubo gastrointestinal e você vai absorver tudo isso, e tudo isso vai passar pelo fígado. E aí tudo bem. Se está em excesso, uma quantidade absurda, assim, muito gordura saturada, chega lá no fígado, você satura o fígado de gordura saturada. E nesse momento, você lembra que o colesterol que é produzido no fígado, ele circula pelo corpo e volta para o fígado. Só que se o fígado está saturado de gordura, saturada pelo excesso que você está comendo no seu dia a dia, o que vai acontecer é que o colesterol, quando ele vem, ele passa por toda a cadeia metabólica, que ele vai voltar para o fígado não consegue receber todo esse colesterol, porque ele está ocupado com a gordura saturada que está lá. Afinal, a cadeia metabólica da gordura saturada no fígado e do colesterol é muito parecida, né? Eles são parentes, lembra? Eles são lipídios. Então, quando a pessoa consome excesso de gordura saturada, aumenta o colesterol? Sim, pode aumentar. O consumo em excesso, tá? Se a pessoa não consome gordura saturada em excesso, pode ficar tranquilo. A gordura saturada vai ser até algo bom para o corpo. Não vai provocar um aumento, nada disso, né? Então, vai ser muito, muito tranquilo mesmo. Não precisa excluir a gordura saturada da vida, mas o que você tem que ter claro é que pode acontecer essa via, né? Você aumenta o colesterol por uma demanda exacerbada no fígado, e daí o corpo não consegue tirar esse excesso
né, de gordura saturada lá do fígado e começa a sobrar colesterol na corrente sanguínea. E esse colesterol que começa a sobrar são todos os tipos de lipoproteínas, inclusive as de baixa densidade. E aí pode ser um problema. Então, é a gordura saturada que causa lesão vascular? Não. É a apolipoproteína, a lipoproteína de baixa densidade que está conectada ao colesterol, num ciclo descompensado, somado a um estado inflamatório, tanto pela insulina aumentada, e aqui vem a importância dos carboidratos refinados, reforço, muito mais importante do que você se preocupar em excesso com a gordura saturada, é você ficar atento em relação ao quanto de açúcar, o quanto de farinha branca você consome. Isso sim importa, né? Porque daí você vai descompensar aquela via que diretamente aumenta lipoproteínas de baixa densidade no seu corpo, tá certo? Então, até para relembrar assim vocês, né, guarda esse conceito que a melhor forma, quando você tem dúvidas sobre as lipoproteínas que estão transportando o colesterol, se elas estão numa alta quantidade, se o colesterol está num valor muito elevado e tudo mais, a melhor forma de olhar isso é um cálculo direto, e o cálculo direto é olhar para a apolipoproteína do tipo B de bola. Então, progredindo, nossa linha de raciocínio, é até importante também, porque o que acontece, né? Por que é tão marcante? Eu gosto de falar sobre esse conceito da importância da dosagem da apolipoproteína do tipo B de bola. Porque muitas vezes, como é feito um cálculo, né, da lipoproteína, do LDL, do Low Density Lipoprotein, ou do VLDL, que é a Very Low Density Lipoprotein, isso tem que chamar atenção porque muitas vezes as pessoas tomam conduta em relação ao medicamento, por exemplo, só pela avaliação do LDL. E o que acontece aqui é que o oposto pode acontecer, e aí pode ser um problema maior, que é o quê? A pessoa, ela tem, né, olha só o quanto isso é marcante. Isso é, assim, bem importante para nós mesmos, pessoal. Às vezes a pessoa tem um LDL que está baixo, mas ela tem excesso de VLDL. Lembra o VLDL, que é quem transporta inicialmente colesterol e triglicérides? Porque o LDL só transporta o colesterol. Às vezes a pessoa tem o LDL baixo, mas tem o VLDL aumentado. Por isso que mais importante, antes de mais nada, assim, ó, se você pegar um exame geral que não tem apolipoproteína, olha o triglicérides. Porque se você tem um LDL que está baixo, mas você tem um triglicérides que está alto, cuidado, porque provavelmente, né, o cálculo aqui está falseando. Qual que é a melhor forma de você ver isso? Já olha o triglicérides. Triglicérides alto, acende uma luzinha. Né? Opa, aqui eu já tenho que começar a ter umas condutas relacionadas àquilo que eu falei, do carboidrato, do excesso de carboidrato refinado, todos aqueles conceitos. Tá, entendi isso. Só que se eu quero ir mais a fundo para ter certeza mesmo, nossa, porque eu fiquei na dúvida, tem um triglicérides ali que está um pouquinho acima de 100, mas não é um triglicérides de 200, por exemplo. É um triglicérides que está ali 150, está até dentro do valor de referência. Então, nesse caso, eu particularmente, né, com as pessoas que eu vejo, se um triglicérides está acima de 100, não importa, pode ter o colesterol, tudo ok, mas tem que tomar conduta, tem que melhorar. Porque um triglicérides acima de 100 tem excesso de lipoproteína de baixa densidade, principalmente o LDL. Mas se você, tá limítrofe aqui, tá ainda dentro do valor de referência, a maioria dos laboratórios coloca ali o triglicérides, né, em torno de 150 ainda como um valor de referência, o que eu faço? Dosa apolipoproteína do tipo B. Quer ir mais a fundo ainda? Dosa a apolipoproteína do tipo A1. Porque daí você vai conseguir, de fato, enxergar aquele valor, né, se não está passando uma proteína de baixa densidade que você não observou. E é óbvio, você encontrou ali uma apolipoproteína do tipo B que está acima de 80, mesmo com todos esses valores, então o triglicérides que tem algo ali em torno de 150, que tem um LDL que está baixo, então você já tem certeza que agora tem grande quantidade
né, uma quantidade maior do que deveria de lipoproteína de baixa densidade. E daí, né, hoje, isso é muito importante para a gente, porque quando você tem excesso, ó, guarda isso, quando você tem excesso de lipoproteína de baixa densidade, de forma mais profunda, você tem muito apolipoproteína do tipo B, isso não existe nem mais dúvida, né, se isso aumenta a chance de doença cardiovascular. E por que eu estou falando tanto de doença cardiovascular hoje, pessoal? Porque se nós falamos sobre longevidade, eu tenho que entender profundamente doença cardiovascular, já que doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade no mundo. É o que mais mata no mundo e é o que deixa mais sequela no mundo hoje. Tanto que, né, eu estava lendo um livro famoso aí nos últimos tempos e tinha lá uma história em que se perguntava assim, nossa, qual o principal sintoma, né, de uma pessoa que tem um infarto, que é o grande representante ali de uma doença cardiovascular. Né? Daí as pessoas falando, dor no peito, dificuldade para respirar, uma dor no ombro, uma dor no peito que passa pelo ombro e irradia pelo braço esquerdo, nossa, uma dor no estômago, e foram falando. Nenhuma dessas era a principal manifestação, né, de um infarto. Qual é a principal manifestação de um infarto? Isso até a história lá, achei bem interessante assim, é morte. Então a doença cardiovascular é algo muito grave. A gente entender todos esses conceitos é importante exatamente por conta do fator em que nós estamos pensando sobre longevidade. Por isso que até você viu que eu estou falando a fundo com vocês sobre itens que descompensam isso e a forma de você compensar novamente todo esse processo associado ao que nós chamamos ali das lipoproteínas, que é onde, de fato, importa muito para a gente. Se eu entendo cada um desses detalhes, eu tomo uma conduta muito clara no meu dia a dia para melhorar cada um desses detalhes e, por consequência, ter um grande benefício ali na minha qualidade de vida, no meu dia a dia, enfim, um impacto super marcante. Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente. Então, vale a pena você entender todo esse passo a passo e já levar, assim, uma descompensação em lipoproteínas de baixa densidade não é uma correlação com doença cardiovascular, é causa, tá? É causa de fato, não é uma coincidência. Hoje já tem muito estudo que mostra isso pra gente, então não resta dúvida, assim, é algo muito marcante, né? Nós sabemos que o que lesa o vaso sanguíneo é aquela terceira via. Então, a primeira via lá que o colesterol junto da lipoproteína leva o colesterol para a célula para formar uma outra célula. Num segundo momento, a lipoproteína leva o colesterol para as células para se produzir hormônios. E a terceira via, quando você tem um excesso dessa lipoproteína de baixa densidade, isso vai gerar um problema para a gente por conta, né, daquele fator. Quando você está num ambiente inflamado, que está conectado com aquela história ali da glicose aumentada. Se você está num ambiente inflamado, isso vai descompensar. E vai descompensar para o quê? O seu sistema imune atacar essa molécula de colesterol e lesar o seu vaso sanguíneo e começar todo o processo ali de formação, né, da placa que vai entupir o vaso sanguíneo. E além disso, né, eu vi, existe um estudo recente, inclusive um estudo brasileiro, publicado aqui no Brasil, que foi feito exatamente seguindo jovens, né, que morreram por causas traumáticas, né, na verdade crianças que morreram por causas traumáticas, e foi exatamente, vamos olhar como está o vaso sanguíneo dessas crianças. E ao olhar para o vaso sanguíneo dessas crianças, o que nós observamos é que assim, a lesão do vaso sanguíneo que inicia o processo de formação da aterosclerose é um processo que começa muito antes do que nós imaginamos. Lembrando que todas essas crianças,
né, elas morreram por causas traumáticas sem nenhum fator associado à causa cardiovascular. E daí foi se avaliar exatamente como estava a artéria lá do coração, a coronária, a artéria carótida, que é a que vai para o sistema nervoso central, e se observou, né, que em crianças já a partir de 12 anos de idade, você já começa a observar, olha isso quanto é marcante, pessoal. Você já começa a observar uma história de microlesão, né, no vaso sanguíneo. Então, a doença aterosclerótica, que é essa doença de lesão do vaso sanguíneo, ela começa muito mais cedo do que nós imaginamos, e toda esse ciclo, né, ele tem um momento ali de virada muito forte, que aí coincide totalmente, né, algo assim muito marcante para nós, coincide totalmente com o hábito de vida, né, a condição em que nós expomos nosso corpo no dia a dia, é que a partir de mais ou menos 20 anos de idade, essa doença, a lesão do vaso sanguíneo, que começou lá já na infância, sofre uma progressão assim muito, né, maior. Então, mais ou menos em torno dos 20 anos, como eu acabei de falar, é um ponto de virada. E o que está acontecendo em torno dos 20 anos? É exatamente, né, um período em que a pessoa acaba se expondo muito a fatores de risco para a doença cardiovascular, para a lesão cardiovascular. Ou seja, é o momento em que começa a aparecer a resistência à insulina que vem pelo excesso de consumo de glicose. Então, alimentação que tem muito refinado, muito industrializado e coisas nesse sentido. É o momento em que começam a aparecer o diabetes. Então, as pessoas ali com 30, 40 anos que começaram uma resistência à insulina mais ou menos em torno dos 20, lá com 40 vai começar a apresentar sintomas exatamente de diabetes. É o tabaco. Então, nós sabemos que, que o consumo, né, do tabaco, o tabagismo, é muito associado à lesão à lesão cardiovascular. Então, esse também é um fator ali extremamente relevante para a gente. E a própria hipertensão arterial sistêmica. Lembrando que a hipertensão arterial sistêmica, o aumento da pressão arterial, tem uma relação muito próxima com uma descompensação do metabolismo da glicose. Não é o nosso objetivo hoje, mas eu quero trazer esse conceito para você, que acontece o seguinte: quando a pessoa aumenta a pressão, né? Então ela vai lá, vai fazer a medida da pressão arterial, a pressão arterial está alta, tal, todo aquele estresse. O que está acontecendo ali? Existe um descompasso na quantidade de sódio que essa pessoa tem no corpo. Então ela está com sódio aumentado normalmente. E o sódio lá no vaso sanguíneo puxa líquido para o interior do vaso sanguíneo, né, retém ali líquido e isso aumenta a pressão arterial. Só que tem um detalhe aqui pra gente que é muito frequente. As pessoas falam assim: "Ah, entendi. Então, se tem excesso de sódio, para de comer sódio", né? Aparentemente até faz sentido, mas o que se observa no longo prazo é que o corpo ele tem uma capacidade para lidar com o sódio muito grande. Só que quando eu tenho um estímulo muito alto de retenção do sódio, mesmo se eu tirar da alimentação, o sódio não cai e a pressão não cede. Quem que é essa molécula que estimula lá o aumento, a reabsorção de sódio nos rins? É a insulina, pessoal. Só que tem um detalhe que é assim, ó, a insulina, ela é produzida onde? No pâncreas. Quando que ela é produzida no pâncreas? Quando você tem excesso de glicose na corrente sanguínea. Então, o aumento da glicose na corrente sanguínea faz o seu pâncreas produzir insulina que retém o sódio. Então, na verdade, o excesso de sódio causa pressão, o aumento da pressão? Causa. Mas o excesso de sódio, que é a causa profunda, real? Não. A causa real é o aumento da insulina que vai reter o sódio. Por isso que você vai ver as pessoas tirando totalmente o sódio da alimentação e não resolve a pressão. A pressão vai começar a resolver quando você começar a resolver o excesso de glicose. Então você tem que voltar lá naquela linha de raciocínio quando nós estávamos falando sobre a apolipoproteína do tipo B, e você precisa reduzir a glicose, você precisa reduzir a insulina, você precisa reduzir a hemoglobina glicada, você precisa reduzir o triglicérides, aí o seu metabolismo da glicose começa a ceder, e nesse momento, o que vai acontecer?
Consequência natural, a pressão, né, ela começa a cair. Então é muito importante isso para nós, para não ficar aquela confusão de: "Nossa, tiro o sal, não posso sal, tal", e isso nunca vai resolver absolutamente nada, pessoal. Você precisa entender a origem das coisas. E a nossa conversa aqui, ela é muito relacionada a isso. Eu quero trazer a origem, o conceito base, como que você vai usar todo esse conhecimento a seu favor. Porque usar esse conhecimento a seu favor é uma coisa que muda totalmente a evolução, a história natural de um processo que muitas vezes nós não olhamos para a causa, nós ficamos olhando ali simplesmente para a consequência e damos um tratamento ali para a consequência do processo. Certo? Então é importante entender esse conceito. Não era o objetivo aprofundar sobre hipertensão arterial hoje, mas você precisa ter claro essa ideia também, porque relaciona totalmente com a origem, né, uma lesão maior de vaso sanguíneo, e nós sabemos os vasos sanguíneos de microcirculação são os mais lesados pela pressão aumentada. Então, os rins, né, retina, lá nos olhos, a pessoa acaba sofrendo muito por conta disso. Então, importante para conseguir contornar todos esses problemas. Um outro estudo também, que é bem bonito assim em relação a essa questão em que eu acabei de falar sobre as lipoproteínas de baixa densidade são causa, né, de doença cardiovascular, não é nem uma correlação, né, muitas vezes as pessoas confundem correlação, ou seja, é um fator que está acontecendo junto de um momento em que aparece uma doença na pessoa, porque no estudo, normalmente quando nós seguimos essas pessoas, né, nós vamos seguindo para ver quando vai acontecer ali o evento, a doença em si. E pode existir um fator de correlação, então, que aconteceu no mesmo momento em que a pessoa teve a doença. Só que ele não é causa, ele só correlaciona, aconteceu no mesmo momento. Causa é quando de fato aquele fator influenciou, levou à doença. Então, isso é importante. E uma das formas ali em ciência que é bem importante, que é legal para a gente conseguir entender isso, é exatamente o que nós chamamos de randomização mendeliana. Porque eu pego um padrão genético, o padrão genético em si, naturalmente, ele já é randomizado, porque o gene ele randomiza, quando vai acontecer a fecundação, ele já acontece ali essa randomização, e nós conseguimos observar que sim, as pessoas que têm uma quantidade de lipoproteínas de baixa densidade mais alta, essas pessoas elas têm mais eventos, né, graves cardiovasculares, as doenças cardiovasculares. E aí, junto disso também, que é um paradigma que eu quero trazer aqui para vocês, existe muitas pessoas, eu já vi isso, inclusive, já vi estudos que tentavam colocar um baixo LDL como causa de câncer. Então, um LDL baixo, né, como causa de câncer, de aumento da chance de câncer. E na realidade, pessoal, isso foi só uma correlação. Então não é causa, né, mais uma vez. E como que foi feito? Como que a gente consegue observar isso? Coincidentemente, as pessoas que estavam com LDL baixo acabaram desenvolvendo câncer, né, por uma correlação. A causa em si é quando o LDL baixo leva ao câncer. E hoje nós conseguimos observar isso exatamente através de estudos que levam em conta essa história da randomização mendeliana. Se eu pegar, por exemplo, né, um grupo que tem ali uma característica genética a partir de um polimorfismo num gene de uma enzima que é a PCSK9, que está associado à questão do colesterol, né, e essa pessoa tem um LDL naturalmente baixo, nós seguimos essas pessoas e observamos o quê? Essas pessoas não têm uma incidência maior de câncer, apesar do LDL mais baixo. Então, isso mostra para a gente, né, que aparentemente esse estudo que se falou
né, sobre um LDL baixo leva a câncer, na verdade não leva, era só uma correlação, estava acontecendo ali ao mesmo tempo, porque quando nós avaliamos através de uma randomização mendeliana, né, desse grupo do PCSK9 e as pessoas naturalmente têm um LDL mais baixo, o que nós observamos no segmento? Que essas pessoas, né, não apresentavam uma incidência maior de câncer. Então, esse conceito também é importante você levar, porque às vezes você vai falar assim: nossa, eu comecei a tomar uma conduta, melhorei minha alimentação, melhorei ali minha rotina de vida, meu triglicérides caiu, tomei uma conduta boa, minha insulina caiu, a glicose caiu, aí o LDL caiu, a pessoa começa a achar que, nossa, mas me falaram que o LDL baixo leva a câncer. E não leva, tá? O LDL baixo é uma correlação com o câncer, não é uma causa do câncer, e o que mostrou isso pra gente foi exatamente essa randomização mendeliana, em que nós observamos aí através desse estudo. E aí, né, só para vocês entenderem, existem os casos de hipercolesterolemia familiar, em que a pessoa ela tem um polimorfismo no gene dessa enzima, né, do gene dessa enzima, que é a PCSK9, que na verdade ela degrada o receptor que vai receber o LDL, então é como se o colesterol começasse a ficar represado, o LDL começasse a ficar represado na corrente sanguínea, e aí aumenta o LDL. Aparentemente, né, esses casos de hipercolesterolemia familiar, por conta dessa alteração genética, nós temos que olhar bem mais de perto, né, tomar todas as condutas que eu falei anteriormente. É muito importante seguir essas pessoas com apolipoproteína do tipo B e apolipoproteína do tipo A, né? Mostrar a relação, quanto está a dosagem de ApoB, quanto está a relação ApoB por ApoA, fazer um segmento mais de perto, tomar todas as condutas sobre redução do triglicérides, redução agressiva do triglicérides através de hábitos de vida, né? Você pode usar aqui até fitoterápicos em geral que podem ajudar nisso também. Tomar condutas sobre atividade física e tal, e se mesmo assim, nesses casos, principalmente de hipercolesterolemia familiar, essas pessoas apresentarem uma relação de ApoB a ApoA ruim, apresentarem um ApoB aumentado, esses casos são casos que valem muito a pena a gente pensar na possibilidade do uso de um medicamento para controlar, né, para forçar a redução da apolipoproteína B, né, forçar a redução das lipoproteínas de baixa densidade, porque assim nós diminuímos a chance dessa pessoa ter um problema, um evento mais grave, um evento cardiovascular, já que, né, nós sabemos que uma alta quantidade de lipoproteínas de baixa densidade estão sim associadas à causa de aumento da doença cardiovascular, mas reforço, não significa que o colesterol é uma molécula ruim para o corpo. Significa, na verdade, que antes de mais nada, nós temos que entender o porquê que essa pessoa, né, se existe, né, inicialmente, se existe o porquê existe esse excesso de lipoproteínas de baixa densidade. Seguindo aqui nossa linha de raciocínio, você vê que é um conteúdo muito amplo, isso porque eu estou falando basicamente de doença cardiovascular com vocês, né? Existem muitos e muitos outros itens, mas ao final aqui tudo isso são muitos estudos, muitos e muitos estudos que eu li, os estudos mais recentes, principalmente esses que eu falei sobre randomização mendeliana, né? É importante você ter essa clareza, e eu gosto de trazer o conceito aqui para você do que tem de mais nobre, o conceito prático do estudo científico. Afinal, né, quem tem que pegar o estudo científico, quem gosta de fazer isso, ler o estudo científico, ver os detalhes, sou eu, né, e o meu papel é transmitir isso para vocês de uma forma simples, de uma forma bem prática mesmo, para você conseguir usar isso a seu favor. Tá certo? Então, seguindo aqui, pessoal, eu quero trazer um pouco mais do conceito para vocês sobre um item, né, que é a questão da atividade física. Então, eu falei sobre a atividade física ali
no momento em que eu estava falando das apolipoproteínas, da apolipoproteína do tipo B, porque ela melhora a sua sensibilidade à insulina e, consequentemente, se a sua sensibilidade à insulina está melhor, nós sabemos, é natural isso, né, é muito claro para nós, que na realidade você vai reduzir o seu triglicérides, e se você reduz o triglicérides e o VLDL é quem transporta o triglicérides, vai cair, né, expressivamente a quantidade de lipoproteína de baixa densidade. Então isso é muito positivo. Só que daí vem a história que é assim, ó, quais os tipos, né? Como eu faço exercício? E uma coisa é algo assim, ó, se você faz exercício no que nós chamamos zona 2 de treinamento e mais ou menos em torno de 120 a 150 minutos por semana, pelo menos isso. Então nós estamos falando aí, vai de algo em torno de 20, 30 minutos, de 20 minutos, vai, de exercício na zona 2, você vai ter um benefício muito grande, porque o corpo, nesse momento, ele começa a estimular uma via de produção de energia a partir de lipídio. Então isso ajuda muito na queda do triglicérides. E nós sabemos, vou repetir aqui para vocês, você não vai esquecer isso mais, e quando o triglicérides cai, né, a lipoproteína de baixa densidade cai também, e esse é o maior benefício para a gente. Por isso que é tão importante, né, esse conceito. Então, antes de mais nada, o que é uma atividade física, um exercício na zona 2? É quando você pega, né, a sua frequência cardíaca, a forma mais fácil, tá, pessoal? Existem várias formas de você determinar isso, mas a forma mais simples para a gente é quando você pega a frequência cardíaca máxima dessa pessoa. Então, o cálculo simples que existe é 220 menos a idade, a frequência cardíaca máxima. E dessa frequência cardíaca máxima, você opera mais ou menos entre 60% e 70%, em torno de 60% a 65% ali da sua frequência cardíaca máxima. De forma prática, é algo assim, ó, se você está numa esteira caminhando, se você está numa bicicleta, você consegue conversar com uma pessoa ali que está junto com você, que está ali do seu lado, você consegue conversar com essa pessoa. Isso é um exercício zona 2. Outra forma simples de você conseguir olhar para isso, o relógio. Você pode pegar um relógio ali que pega a frequência cardíaca. A grande maioria dos relógios hoje que pega a frequência cardíaca e são relógios associados ali a uma função de treinamento, eles oferecem para você já o cálculo instantâneo, né, do que é um exercício na zona 2. Então você vai lá, vai fazer uma bicicleta, uma esteira, e você fica mais ou menos na zona 2 durante 20 minutos, isso ali mais ou menos todos os dias da semana. Quando você faz isso, né, nós melhoramos o metabolismo, usamos mais lipídios na produção de energia. Então, basicamente, você está queimando gordura, vamos colocar assim. Você já entendeu que não é gordura exatamente o que eu estou falando aqui, mas você está exatamente usando lipídio como a base energética, e isso no final vai terminar com uma queda, principalmente das lipoproteínas de baixa densidade, e naturalmente a apo lipoproteína B vai cair e você vai mudar totalmente, né, a sua chance de apresentar um evento cardiovascular grave, uma doença cardiovascular. Então, isso é importante demais aí para nós. Uma outra questão é sobre, tem um estudo também que trouxe a relação entre o HIIT, né, a atividade física intervalada de alta intensidade, high intensity intervalada, o treino intervalado. Então, como que funciona isso? Se você faz, olha só como isso é interessante, ó, todos os dias, né, um treino intervalado durante 10 minutos, então você opera mais ou menos ali a 90% da sua frequência cardíaca máxima durante 1 minuto, para 1 minuto, vai 1 minuto de novo, para 1 minuto, vai 1 minuto, para 1 minuto, até completar 10 ciclos, né, desse 10 ciclos de 1 minuto de frequência cardíaca máxima com um intervalo de descanso de 1 minuto também, isso tem um benefício muito grande e participa da queda do triglicérides, principalmente como? Você lembra que eu falei que a glicose, né, que está em excesso ali na corrente sanguínea, ela pode ir para o fígado, e aí no fígado converte para triglicérides, ou então essa glicose, pessoal, ela pode chegar até o músculo e entrar no músculo.
Por isso que até agora, há pouco, eu falei para vocês assim, ó, se isso está acontecendo, o que é muito importante para nós? Eu preciso ter músculo. Se eu tenho músculo, eu tenho mais potinhos para eu colocar a glicose, vamos pensar assim. Só que a glicose precisa entrar no músculo. E para entrar no músculo, existe um receptor que nós chamamos de GLUT4. Esse GLUT4, quando você faz esse tipo de exercício que eu acabei de citar, ele aumenta o receptor do GLUT4, aumenta a quantidade do GLUT4 lá no músculo. Então, seu músculo tem maior capacidade para captar a glicose. Então, o HIIT, né, o famoso HIIT aí para gente, ele tem esse benefício na queda do triglicérides e, por consequência, das lipoproteínas de baixa densidade, devido, né, ao aumento do GLUT4 lá no vaso sanguíneo. E aí, vem até a questão, por que é tão importante, né, nós reduzirmos a glicose e também olharmos essa queda da insulina? Hoje, né, tem um estudo muito legal assim que eu vi que mostrou para nós que existe uma diferença quando eu tenho um aumento da glicose e quando eu tenho um aumento da insulina. O que acontece assim, ó, quando, né, nós observamos ali um aumento da glicose, a glicose em si, né, por aquela característica bem pontual dela, ela tem uma tendência a lesar microvascularização. Então, ó, se eu aumento a glicose, a tendência vai ser a pessoa lesar o quê? Retina, né, rim, né, coronária, que é lá no coração, sistema nervoso central. Então, a glicose aumentada, que vem da sua alimentação, se for lá e comeu alguma coisa que tem muito glicose durante anos na sua vida, você vai lesar a microcirculação. Se você pega, né, que as duas coisas normalmente caminham juntas, mas esse estudo foi muito interessante porque ele conseguiu dividir isso e mostrar isso para a gente. Se você pega uma pessoa que tem alta exposição à insulina, a insulina, aquele hormônio que nós conversamos já, que você metaboliza, que você produz lá no seu pâncreas para metabolizar a glicose, essa insulina aumentada gera o estado inflamatório, que é aquele que vai associar inicialmente com o macrófago, que é a célula do seu sistema imune, que vai sair naquela terceira via, vai lesar o vaso sanguíneo para fagocitar, né, pegar o colesterol ligado a uma lipoproteína de baixa densidade. Essa insulina que aumenta, em que nós observamos no longo prazo também que o PCR está aumentado no exame de sangue, ela está mais associada à lesão de grandes vasos sanguíneos. Quem que são grandes vasos sanguíneos? Então, a pessoa que começa a ter lesão de carótida, vai fazer um ultrassom de carótida, tem lesão lá vascular na carótida dessa pessoa. Vai fazer um ultrassom da artéria ilíaca, que é a artéria que está passando lá na região inguinal da virilha da pessoa, tem também lesão nessa artéria, que são grandes artérias. Vai fazer um ultrassom lá da artéria que passa atrás do joelho, tem lesão nessa artéria. Vai fazer um ultrassom de abdômen, olha a maior artéria do corpo ali que está passando na região abdominal, que é a aorta, tem lesão na aorta. Então, mais uma vez, ó, excesso de insulina lesa grande vaso. Excesso de glicose lesa microvaso. Excesso de insulina lesa a aorta. Excesso de glicose lesa a coronária no coração, lesa a artéria no sistema nervoso central, lesa o vaso da retina, lesa os rins. Então é até interessante isso, né? Porque olha como é marcante. Às vezes as pessoas estão achando que glicose não vai gerar tanto problema, tal, tá preocupado com coisas pequenas, e na realidade a glicose é a principal causa, por exemplo, uma das principais causas de insuficiência renal, o excesso de glicose, né? Você vai lá num centro de diálise, as pessoas que têm insuficiência renal, a grande maioria que está lá está por conta de uma descompensação de metabolismo da glicose. E aí, sem dúvida, não poderia deixar de falar aqui com vocês para a gente concluir o nosso raciocínio, né? Muita coisa que nós já falamos hoje é a relação com o sono. Tem um estudo muito bonito em que eles compararam exatamente as pessoas que têm um grau de privação do sono e dormiam em média 4 horas por noite
Em relação às pessoas que dormiam mais ou menos em torno de 8 horas, eu não vou falar a fundo desse estudo sobre hoje, que é um outro estudo que, na verdade, mostra que, idealmente, as pessoas precisam dormir em torno de 7 horas. Se elas dormem muito mais que isso, não é bom. Se elas dormem abaixo disso, também não é bom. Né? Então, por isso que, de fato, né, fica aqui as 8 horas. Esses dois grupos, então, volta para esse estudo, o que se percebeu, assim, ó, o grupo, olha que interessante que é isso, ó, o grupo que dorme menos, restrição do sono, ele piora o metabolismo da glicose, principalmente por uma piora da sensibilidade à insulina. Então a pessoa ela fica menos sensível à insulina, ela tem que produzir mais insulina para metabolizar a mesma quantidade de glicose. Qual que é a consequência disso? A insulina já vai gerar o estado inflamatório inicial naquele vaso sanguíneo. 2, essa insulina aumentada num ambiente que tem excesso de glicose vai levar exatamente a uma conversão desse excesso de glicose lá no fígado para triglicérides. O triglicérides é uma molécula que, junto do colesterol, se conecta ao VLDL. O VLDL, que é aquela lipoproteína de baixa densidade, está associado à apolipoproteína do tipo B. E se eu aumento o triglicérides, aumento o VLDL, naturalmente eu vou aumentar a ApoB. E se uma ApoB está acima de 80, você começa a aumentar expressivamente a chance de doença cardiovascular, né? Todas elas, principalmente infarto e AVC, que são aquelas que têm o maior efeito negativo. Então, você piora a relação da ApoB com a ApoA, fica maior do que 0,7 essa relação, dispara a ApoB, e tudo isso está associado ao quê? O aumento do triglicérides. E é claro, né, agora você começa a entender que sim, a placa que forma lá no vaso sanguíneo ela tem colesterol, mas não necessariamente o colesterol é ruim. Né? Tanto que você percebeu que para o colesterol parar lá, né, você precisa de excesso de lipoproteína de baixa densidade, você precisa de excesso de triglicérides, e isso sim está associado a todos esses problemas. Então, nós passamos por todos esses conceitos, você viu aí que foram muitos, falei aí, mais de 10, 20 estudos específicos em que nós conversamos. E sem dúvida, se você sedimentar essa ideia, entender esse conceito, entender o conceito do que, né, é causa, do que é correlação, que foi o momento em que eu falei sobre a randomização mendeliana lá dos estudos científicos, se você ter uma percepção de dia a dia do que você precisa fazer, que foi todo o passo a passo que nós construímos, eu não tenho dúvida que a sua chance de complicação de doença cardiovascular, que é o nosso objetivo, né? Por que eu quis falar sobre longevidade, principalmente de doença cardiovascular? Porque a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade no mundo, é a doença que mais mata no mundo, né? A cada 3, 4 pessoas que morrem no mundo morrem por doença cardiovascular. É a doença que mais deixa pessoas com sequelas, que é a morbidade. Então, se nós pensamos em longevidade, se nós pensamos em saúde, não tem como a gente deixar de falar de maneira bem profunda, você entender todos os detalhes aqui e de uma forma prática, né? Não só sobre o que é falado no estudo científico, mas a minha ideia foi exatamente pegar o que tem de mais nobre e prático do estudo científico e trazer para você aplicar no seu dia a dia e tomar controle ali sobre a sua saúde, porque nós sabemos que, sem dúvida nenhuma, a sua primeira riqueza é a sua saúde. Então, guarda todo esse conceito e até a próxima. Um abraço.